Reforço do Flamengo tem chegada prevista para a próxima segunda-feira. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do problema que citou. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Vamos com calma e estar atentos. Na altura certa, vamos trazer os reforços necessários para a equipe. Bom. Minuto enquanto pôde. Eles negaram tudo, negavam que não tem nada, que é especulação e tudo mais. Mas tem um motivo. A Raíza Simplício trouxe isso. O motivo que eles estavam no pouco provável era a questão financeira. Era para o Flamengo não pagar mais caro do que deveria, né? Porque com a pressão da torcida que quer... Aqui agora, vamos falar sobre a situação do Thiago Almada. Porque de ontem para hoje, meus amigos, eu recebi tanta pergunta, o Flazoeiro, porque falaram que a mulher do Thiago Almada não quer vir jogar no Brasil, porque falaram que o River Plate atravessou a negociação, porque falaram que o presidente BAP está irritado e não quer mais o Thiago Almada. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu até estava assistindo o vídeo do Fabrício Lopes, né, do canal Verdade Vermelho e Preto, ele falava sobre isso também. Cara, o que acontece é o seguinte... O Thiago Almada está de férias. E aí, até quando vai as férias do Thiago Almada? Até 10 dias depois da Copa? Porque se for isso aí, você começa a contar a partir do dia 20, terminou no dia 30. Porque dia 19 jogou, dia 20 eles voltaram para a Argentina, e aí dia 20 começa a contar. Então, teoricamente, ele teria voltado no dia 30. O Vinícius Júnior, vou dar um exemplo aqui do Vinícius Júnior que joga na mesma liga que ele. Tem a apresentação marcada no Real Madrid para segunda-feira. E aí, provavelmente, ele deve ter que se apresentar ao Atlético de Madrid, no caso o Thiago Almada, também na segunda-feira. E aí, no caso, terminaria as férias dele em definitivo. O que está acontecendo é o seguinte, o Flamengo estabeleceu um prazo para poder fechar a negociação do Thiago Almada, porque o Flamengo precisa respeitar esse prazo por causa do calendário. Tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem coisas que o Flamengo busca nesse ano. Então, o Flamengo, visando respeitar esse prazo, internamente estabeleceu um prazo para que o Thiago Almada dê a resposta definitiva e feche ou não feche com o Flamengo e o Flamengo vá procurar um plano B. Esse é o fato. Até o momento, não tem absolutamente nada do Flamengo ter desistido da contratação. Não tem absolutamente nada da esposa do Almada ter falado que não quer vir jogar, que não quer vir morar no Brasil. Não tem absolutamente nada do River Plate ter atravessado a negociação com o Thiago Almada. Ontem saiu no noticiário argentino que o River Plate toparia fazer um esforço maior do que vinha fazendo para contratar o jogador. Mas isso aí, gente, é totalmente normal e comum, isso é do jogo. O River Plate quer contratar um jogador, o Flamengo quer contratar também um jogador, o River Plate, eu vou me esforçar mais para poder fechar essa contratação. Eu já estava me esforçando, vou me esforçar mais. Eu já estava tentando, vou tentar mais. Eu já estava querendo, vou querer mais. Ponto. Mas não quer dizer que o River Plate chegou a um acordo, que o River Plate atravessou o Flamengo na negociação. É o que eu estou falando sempre. Estavam dando a contratação como certa. E eu falei, gente, só está certa quando assina o papel. Eu falei aqui no canal isso. Só está certo quando assina o papel. Tá avançado, tá legal, vai fechar a qualquer momento. Mas ainda não fechou. E continua no mesmo estágio. Vai fechar a qualquer momento. Ainda não fechou. Ainda existem algumas situações que precisam ser alinhadas. E aí eu acredito que é isso. Thiago Almada tá de férias e ele quer esperar acabar as férias para tomar a decisão dele. Óbvio que ele já sabe que o Flamengo quer, já sabe que o Flamengo está disposto a pagar de salário, já sabe quanto tempo de contrato o Flamengo está oferecendo para ele, já sabe de tudo. E agora vai acabar as férias e ele vai tomar a decisão dele. Agora, se ele levar 10 dias de férias, os 10 dias já acabaram. Se ele levar até segunda-feira, vai ter que esperar passar esse final de semana aí para poder fechar a negociação. Lembrando que o Flamengo tem aí até sexta-feira para poder escrever o Thiago Almada na Libertadores para que ele possa jogar na quarta-feira, dia 12 de agosto, agora, às oitavas de final, primeiro jogo contra o Cruzeiro. Basicamente, o que a gente tem que fazer é esperar e tomar muito cuidado com o que a gente acredita. Porque tá saindo um monte de notícia e muita notícia desencontrada. Ora o River Plate vai atravessar, ora a mulher dele não quer vir, ora o BAP que desistiu porque ficou irritado.
A única coisa que o Flamengo fez foi estabelecer um prazo. Ó, até aqui a gente vai esperar, daqui para frente a gente não espera mais e vai buscar um novo reforço, vai buscar uma nova opção. Isso aí é um fato, isso aí tem, é a única coisa que tem. Agora, que o River atravessou, que a esposa dele, isso aí, por enquanto, não tem absolutamente nenhuma confirmação sobre esse assunto. Bom, o nome de Thiago Almada voltou a ganhar força na imprensa argentina nos últimos dias, com novas especulações, envolvendo um possível retorno ao River Plate nos bastidores do Flamengo. Porém, o cenário permanece inalterado. A principal expectativa do clube está concentrada na resposta definitiva do meia argentino, aguardada para o início da próxima semana. A pergunta que fica entre os torcedores é: como estão as negociações do Flamengo por Thiago Almada? A resposta é que o rubro-negro segue otimista e considera que o desfecho depende, neste momento, exclusivamente do aval final do jogador. Anteriormente, Almada já havia sinalizado positivamente ao projeto esportivo apresentado pelo Flamengo, deixando a negociação bem encaminhada com seu staff. Agora, durante os últimos dias de férias após a disputa da Copa do Mundo, o meia avalia a mudança ao lado da família antes de dar a resposta definitiva. Por isso, a diretoria rubro-negra estabeleceu o início da próxima semana como prazo para receber uma posição do atleta. A expectativa é que, caso receba o sim definitivo, o Flamengo avance imediatamente para a etapa final da negociação junto ao Atlético de Madrid, da Espanha. Internamente, o clube mantém confiança na operação. O entendimento é que o aspecto financeiro não representa um entrave neste momento, mas sim a decisão pessoal de Almada e de sua família. O Flamengo também já definiu um limite para concluir o negócio. A diretoria não pretende ultrapassar o valor de R$ 160 milhões na operação para contratar o argentino. A pressa se justifica pelo calendário. O clube tem até a próxima sexta-feira para inscrever novos jogadores, nas oitavas de final da Libertadores, quando enfrentará o Cruzeiro. Caso a resposta positiva chegue dentro do prazo esperado, haverá tempo para concluir toda a documentação e registrar o meia na competição continental, enquanto o Flamengo aguarda a decisão do jogador. A imprensa argentina voltou a noticiar o interesse do River Plate. O clube de Buenos Aires já apresentou, anteriormente, uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 116,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do meia. Apesar das especulações, não houve qualquer novidade nas tratativas do Flamengo com relação ao River nos últimos dias. Nos bastidores rubro-negros, a percepção continua sendo de que a decisão está nas mãos do jogador. Embora mantenha otimismo pela contratação de Thiago Almada, o Flamengo também trabalha com cenários alternativos no mercado. Um dos nomes monitorados é o atacante Luiz Henrique. Recentemente, o diretor de futebol, José Botto, esteve reunido com um dos intermediários do jogador para entender as condições de uma eventual negociação. No entanto, a possibilidade de investir em Luiz Henrique só ganharia força caso o Flamengo não consiga concluir a contratação de Almada. Essa foi a notícia de hoje, nação rubro-negra. Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo.